Amados irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui com mais um vídeo no qual nós pretendemos abordar o assunto da lição do próximo domingo, lição de número 11, no próximo dia 13 de março, que tem por título o juízo final. É uma lição que vem coroar os outros ensinamentos que já foram prestados ao longo do trimestre. E agora nós estamos caminhando para o fim da lição e, portanto, para o fim dos eventos escatológicos, como nós conseguimos enxergá-los. A gente sabe que tem muitas nuances que estão escondidas, não estão muito claras e vão se tornar realidade apenas quando acontecerem. Essa lição ela é muito importante para nós porque ela trata da volta de Cristo, do triunfo final da igreja, da maneira como sempre a igreja esteve certa na sua mensagem salvífica, anunciando que Cristo breve voltará, e ninguém vai ter dúvidas alguma daí em diante que Jesus cumpriu a sua palavra, como a igreja tem certeza, sempre disse, sempre creu por fé. Nós não podemos falar nesta lição sem fazer um breve apanhado das lições anteriores, né? Vocês sabem que o que starta, o que inicia os eventos finais é a volta de Cristo. Jesus volta, e no instante que ele volta, todas as coisas começam agora a se encaixar. O calendário da profecia começa a contagem final para o estado eterno das almas. Então Cristo, ele volta, em seguida dois eventos que tem lugar, um na terra, outro no céu, que é na terra as bodas do Cordeiro, o tribunal de Cristo, a apresentação dos santos aos anjos, tudo que está prometido nas cartas do Senhor Jesus à igreja, às 7 igrejas da Ásia. Enquanto isso, aqui na terra, o anticristo reina. Ele põe as unhas de fora, se manifesta e começa o seu reino persecutório, executando, de uma maneira ditatorial os seus lances, até que ele faz um pacto com Israel. E nós cremos, como diz a palavra de Deus, pelas referências bíblicas, que na metade desse período de lua de mel com Israel, 3 anos e meio, ele quebra e impõe a sua adoração a Israel. Enquanto isso vai acontecer, pragas já caíram, taças já foram derramadas, selos já foram abertos, as 2 testemunhas do capítulo 11 do Apocalipse, uma série de eventos já se passaram aqui, e eu creio que os irmãos puderam aproveitar. Quando acontece o final da grande tribulação, Israel está clamando, o Senhor Jesus desce sobre o Monte das Oliveiras, o monte é dividido em 2, ele vence o falso profeta e o anticristo e lança a ambos vivos no lago de fogo. Quando acontecem esses eventos, então o Senhor Jesus ele instaura o milênio. Foi a lição da semana passada, muito interessante, muitas dúvidas que não foram esclarecidas. Por exemplo, Satanás vai estar preso, e os seus anjos? Não sabemos. E agora vem o seu reinado, ele reina por 1000 anos, ao final dos quais Satanás, que estava preso, ele tinha sido preso no capítulo 20, por um anjo que lançou mão dele, o amarrou e lançou no abismo por 1000 anos, ele é solto ao final dos 1000 anos. E daí ele sai para enganar mais uma vez, a última vez, as nações, para a batalha de Gog e Magog. E é exatamente quando acontece o panorama da lição desse domingo. A volta de Satanás ao cenário não é senão para testar aqueles que viveram durante o milênio e não sofreram a tentação direta do inimigo. E ele agora aparece, arregimenta os seus exércitos, sobem para guerrear contra o Senhor Jesus, mas ele é vencido, derrotado e lançado por terra. E então se instaura o último juízo deste mundo, o juízo do trono branco, onde estará sentado ali o Senhor, nosso Deus, para julgar todos os homens. A Bíblia diz que a morte e o inferno darão os seus mortos.
e eles ressuscitarão de alguma maneira. Nós não sabemos se eles ressuscitarão com o mesmo corpo que estavam, que tipo de corpo será esse. Provavelmente será um corpo físico, onde eles serão confrontados com as suas obras e serão condenados. Desse juízo não tem ninguém que escape para ser salvo, todos serão condenados. E quando o juízo final terminar, aí vem o estado final do mundo, o estado eterno das almas, onde alguns permanecerão no lago de fogo eternamente e outros estarão em glória para todo sempre. A lição, ela tem uma verdade prática. Todos os ímpios terão de prestar conta dos seus atos perante o Supremo Juiz. É interessante nós observarmos que hoje muitos não querem se dobrar ao Senhor. A igreja faz isso com muito prazer, ou pelo menos deve fazer isso com muito prazer. E há alguém que não queira se dobrar a Deus, não reconheça a sua autoridade, seu poder, aquilo que Ele é, aquilo que Ele faz. E um dia, meu amigo, minha amiga, você que está me escutando agora e não é evangélico ainda, todo joelho se dobrará diante de Deus. Todos reconhecerão o seu poder, e isso não vai ser de uma forma forçada. Deus não vai obrigar ninguém a se ajoelhar, porque a sua glória é tão grande, tão tremenda, tão maravilhosa, que o homem, o ser humano, não vai ter outra alternativa a não ser se dobrar ao Senhor. Nós temos aqui uma leitura bíblica em classe, livro de João capítulo 3, versículos 18 e 19, que fala assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O versículo 19 diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Apocalipse também, capítulo 20, versículo 11 ao 15, e vi um grande trono branco, e aí está a base bíblica da lição, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, dá-se a entender pelo texto, são vários livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Hoje as pessoas pensam que podem fazer tudo e Deus não está vendo, Deus não está percebendo, e na verdade tudo está registrado. E está registrado não além de outras razões, mas a grande razão pela qual está tudo registrado é para que ninguém se julgue inexcusável. Ninguém possa dizer assim: olha, eu não vi, eu não sei, eu não fiz, isso aí não é verdade. Está tudo registrado para que a pessoa possa rever esses atos que tenha feito contra Deus. E o versículo 13 da leitura bíblica ainda diz mais: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Um dia eu perguntei a um grande comentarista da palavra de Deus o que era o lago de fogo, e é realmente um dos pontos nebulosos, cruciais, aquele ponto em que você para e não consegue entender. Imagine o lago de fogo e o inferno sendo lançados, a morte e o inferno sendo lançados dentro do lago de fogo. É uma coisa espetacular, tremenda, está envolto em mistério para nós nesse momento, mas há de ser desnudado na eternidade. Quem sabe a gente nem chegue a ver o lago de fogo. Nós estaremos em glória, não teremos talvez nenhum interesse em ver, em saber como é o lago de fogo. E o versículo 15 diz: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Infelizmente é o destino daqueles que se esquecem de Deus. A Bíblia diz: os ímpios serão lançados no inferno, e todos aqueles que se esquecem de Deus. E em seguida o inferno, agora diz o texto, lançado dentro do lago de fogo. A lição tem 3 objetivos: explicar os eventos que antecedem o juízo final, saber como se dará o juízo final e relacionar as bases do juízo final. Obviamente nós não vamos ler todos os temas, os tópicos, porque os irmãos têm a lição em mão e poderão ler e fazer isso. Nós vamos apenas ressaltar aqui alguns pontos importantes. Primeiro, os eventos que antecedem o juízo final. Nós já antecipamos de alguma forma anteriormente, que é a última revolta de Satanás. Ele sai para enganar as nações, e
arregimenta um grande exército. A Bíblia diz que ele sobe contra a cidade santa, que neste momento estará sendo o centro administrativo do mundo, e serão destruídos. A Bíblia diz que os homens que guerrearem ao lado de Satanás serão destruídos pelo sopro da boca do Senhor, pelo fogo, e Satanás não será destruído dessa maneira. Ao contrário do que muita gente diz, escatologia é um terreno pantanoso, tem muitas ideias e não são verdades. Ainda domingo eu discutia numa determinada igreja, debatia, falava com os irmãos que a morte em momento algum vai estar presa. Tem até um hino que diz que a morte estará presa, os homens vão procurar a morte, mas isso não é verdade. A palavra de Deus não diz em momento algum que a morte vai estar presa. E logo após esta guerra, ele vai ser preso, ele vai ser lançado no lago de fogo. Aí acabou. É a prisão eterna, como diz aqui o novo comentarista, pastor Linaldo Renovado. Queremos passar adiante, e a lição foi muito feliz quando colocou aqui os julgamentos futuros, para diferenciá-los. Um julgamento é o tribunal de Cristo, daí ninguém será condenado, os crentes serão galardoados. Quem não tiver obra para apresentar, infelizmente, não vai receber galardão nenhum. Vem o segundo julgamento, que acontece no final da grande tribulação, para ter início o milênio. Daí, desse julgamento, vai ter aqueles que vão adentrar no milênio e aqueles que sequer vão ressuscitar. Muitos vão ser condenados porque estiveram contra o inimigo, contra Israel, digo. As nações que são chamadas de nações bode, estiveram contra Israel, serão condenadas, e os que estiverem do lado de Israel estarão no milênio. E nós temos o último julgamento, que é o tribunal final, o juízo final, o juízo do grande trono branco, onde ninguém escapa. Quem for julgado aí vai ser condenado, tá certo? Indo adiante, nós temos a morte e o inferno, que serão lançados no lago de fogo. A morte é um mistério, porque nós não sabemos se é um espírito. Alguns versículos dão a entender essa conotação, como por exemplo o anjo da morte lá em Êxodo, que passou e matou os primogênitos, e em algumas outras situações, mas é de todo infundado, pelo menos do ponto de vista bíblico, essa ideia de que a morte com um gancho na mão, um instrumento que corta, que degola as pessoas e elas estão já passaram daqui para outra vida. Isso tudo é verdade, é mitologia, não está na Bíblia, a Bíblia não fala. A Bíblia fala em dar a entender espírito de morte, a morte como um anjo, alguma coisa desse tipo, E há até quem associa a morte aos demônios, o demônio da morte, o demônio que mata e etc. Mas a palavra de Deus diz, Jesus falando, que nós não devemos temer aquele que mata o corpo, mas devemos temer aquele que mata o corpo e a alma. Tem poder para isso, é Deus, não é o diabo, é o contrário do que se diz por aí. E a morte, quem quer que seja, que tipo de ser, de criatura que seja, vai ser lançado no lago de fogo, e o inferno também. É uma coisa interessante, porque nós concebemos o inferno como um lugar, e esse lugar de repente vai ser lançado no lago de fogo. São coisas misteriosas para nós, do ponto de vista da praticidade, o que é isso, como vai ser esse fenômeno. Mas a realidade é que a Bíblia fala e nós cremos. Os comos e porquês fica para a eternidade. O segundo ponto da nossa lição fala exatamente sobre o juízo final. Como vai se dar, o juízo final vai se dar sobre os ímpios, para julgar toda impiedade, toda palavra torpe, tudo aquilo que os homens tenham feito e desagrade a Deus, está registrado, está anotado e será julgado. Nada vai escapar da presença do Senhor nosso Deus. Por isso mesmo que Ele é onisciente, onipotente e onipresente, são 3 atributos, além de outros incomunicáveis. Ele não deu a ninguém esse poder, somente a Trindade Santa tem. O juiz será Deus, o próprio Deus sentado no seu trono, aonde Ele vai estar julgando toda a humanidade. Não pensemos um julgamento com leitura de um processo. Imagine milhões e bilhões de pessoas, talvez, ao longo de tanto tempo, tantos anos de história humana, e
seria impraticável esse tipo de coisa. Nós cremos que as pessoas imediatamente terão consciência daquilo que fizeram de errado. E o fato de o nome não estar no livro é apenas sacramentar a condenação, mas eu creio que não vai ter essa minúcia, esse detalhamento, se em tal dia fez isso, tal hora fez aquilo. Seria impraticável para somar tanta gente e chegar a um veredito. Não imaginem, né, quanto tempo duraria uma coisa dessa natureza. Diante de Cristo, como eu já falei, todo joelho se dobrará, toda língua haverá de confessar que Ele é o Senhor, ainda que isso seja feito a posteriori. A posteriori, né, o ideal seria que se fizesse essa declaração hoje, para então poder entrar no céu pelas portas e estar com Ele até o fim, né, por toda a eternidade. Todos haverão de ser julgados, todos os pecadores que morreram em todas as épocas, todos aqueles que conscientemente ignoraram o Senhor Jesus, né, e de alguma maneira, pela sua conduta, foram condenáveis, serão condenados. Tá certo? E nós temos aqui as bases do juízo final, né? O comentarista, no primeiro subtópico desse ponto 3, ele diz que os livros serão abertos. Esses livros talvez não sejam os livros como a gente imagina, um livro com capa, com índice, com nomes e etc. Mas será talvez aquela consciência. O livro está abrindo e há aquele sentimento de pecado. As pessoas imediatamente começam a tomar aquela consciência daquilo que fizeram, o registro começa a passar na sua mente e eles começam a se sentir culpados. No fim, como eu já disse anteriormente, só vem o veredito, a pessoa já está condenada. A sentença é que todos que não estiverem inscritos no livro da vida serão condenados sem apelação. Ninguém será inexcusável nesse dia. Não fiz, não tenho culpa, não vi, não sei. Deus vai julgar a motivação mínima dos homens. Ninguém vai escapar, não é? E onde nós concluímos que esse dia ele se apressa, né? Quando a trombeta tocar, a igreja for arrebatada, começam aí 1007 anos para esse cronograma final. Após esses 1007 anos está instaurado o juízo final e daí por diante a eternidade com Deus ou distante dele, né, como nós estudaremos na próxima semana. Eu quero alertar os amigos que porventura nos assistirem e não sejam evangélicos, que hoje você pode fazer a sua decisão, né? Onde eu quero passar a eternidade? Com Cristo ou sem Cristo? Do lado de Deus ou longe dele? Deus vai respeitar. Se você disser eu quero ficar do lado dele, Deus vai querer ficar do seu lado. Se você disser eu quero ficar longe de Deus hoje, a partir daqui, meu amigo, não tenha dúvida, Deus vai querer que você fique longe dele por toda a eternidade. Foi a sua opção, não foi o que Deus quis. Arrematando aqui e concluindo, nesses segundos que nos restam, nós queremos enfatizar a necessidade do professor sempre se preocupar em trazer uma abordagem panorâmica. Cite episódios das outras lições rapidamente, não precisa comprometer o tempo da lição. Leia, pesquise. Eu estou aqui ao lado do Manual de Escatologia, que é uma obra basilar para a exposição sobre esse assunto tão profundo, tão maravilhoso. Esse livro ele tem um recurso muito interessante, que é trazer visões diferenciadas, de outras confissões de fé, para então refutá-las à luz da palavra. Não tem achismo. É muito bom esse livro, é uma referência bibliográfica essencial para entender esse assunto. Queremos enfatizar que devemos estar preparados. O professor deve incutir nos seus alunos a necessidade de preparação, porque quem estiver preparado não vai sofrer o dano da segunda morte, que é a separação eterna de Deus. Quem estiver preparado não tem que se preocupar nem com os eventos, da maneira como vai acontecer, se vai ser desse jeito, daquele jeito, como vai ser o cronograma, como vai ser a etapa, se essa foi antes daquela, se eu imaginava que essa seria depois e ela veio antes, etc. E nada disso vai ser importante se nós já estivermos no céu. Eu creio assim, eu prego assim, e eu peço que você dissemine essa ideia entre os seus alunos. Queremos agradecer a oportunidade, que Deus abençoe e ajude todos
Aqueles que puderem ter acesso a esse vídeo, por favor, compartilhe se você tiver oportunidade, e que Deus, na sua graça, continue nos abençoando. Até o próximo domingo, em nome de Jesus.